Nós somos gratos pelo Senhor ter feito isso por nós. Amém? Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor, no tema 4 condições para nós recebermos o perdão do Senhor. Talvez as pessoas acham que é só pecar e pedir perdão, que está tudo resolvido. Deus, irmão, ele é santo. E os querubins, os serafins, os querubins, 2 asas tampavam o rosto, 2 asas tampavam os pés, com 2 voavam. E eles gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ah, mano, você pecou? Deus é misericordioso, irmão, Deus te perdoa. Perdoa? Claro que Deus perdoa. Salmo 130, versículo 3 e 4. Senhor, o Senhor nos trata segundo as nossas iniquidades, porque ninguém ia existir se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados. Mas contigo está o perdão, para o Senhor ser temido. Deus perdoa, claro que perdoa. Mas existem as condições para que Ele venha nos perdoar. E sem essas condições, sem cumprir essas condições, jamais nós vamos receber o perdão de Deus. Amém? Então nós vamos ler na palavra do Senhor, livro Segunda Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Versículo 14. Segunda Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando são cumpridas as 4 condições da parte de Deus para o avivamento e renovação espiritual do seu povo, cumpre-se também a tríplice promessa divina do avivamento. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar e se converter, o castigo que Deus envia a seu povo nos tempos de declínio moral, indiferença espiritual e de parceria com o mundo é a seca, a esterilidade e a peste. Seca, esterilidade e peste. Você conhece algum país que está passando por isso? Seca espiritual, esterilidade moral e peste.
Conhece algum país? Que está afundado numa crise espiritual, moral, financeira, política, de tudo quanto é forma? Você conhece algum país assim? Ou não? Eu conheço. A promessa de Deus, embora originalmente feita a Israel, é de igual modo aplicada ao povo de Deus em qualquer época. Desde que esse povo, uma vez sob castigo divino, satisfaça as seguintes condições para um avivamento espiritual e restauração do santo propósito e bênção de Deus para o seu povo. Primeiro, humilhar-se. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. A seu tempo ele te exaltará. O povo de Deus deve reconhecer as suas faltas, manifestar tristeza pelo seu pecado e renovar seu compromisso de fazer a vontade de Deus. Humilhando-nos diante de Deus e da sua palavra, importa em reconhecer nossa pobreza espiritual. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A pessoa que reconhece que ele é falho, que ele é fraco, que ele tem fraquezas espirituais e que depende unicamente de Deus, a seu tempo Deus o exaltará. Porque quem se engrandece é humilhado e quem se humilha é exaltado. Uma das condições para nós recebermos perdão de Deus é sermos humildes. De reconhecer que sem Deus nada somos. De reconhecer que grande é somente Deus. Santo é somente Deus. Capaz de nos perdoar somente Deus. Isso é humilhar. Orar. O povo de Deus deve clamar, agonizante, pedindo-lhe misericórdia. Deve depender totalmente dele e confiar nele para a sua intervenção. A oração deve ser fervente e perseverante até Deus responder do céu. Primeiro Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus fala assim: quando fores orar, entra no teu aposento, busque ao Senhor que está em oculto, que publicamente ele vai te recompensar. Buscar a minha face, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. O povo de Deus deve com dedicação buscar a Deus de todo o coração e ansiar pela sua presença. E não simplesmente tentar fugir da adversidade. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o homem maligno seus maus pensamentos e o perverso seus maus caminhos, se converta ao Senhor, que é misericordioso para perdoar.
se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus deve se arrepender com sinceridade, abandonar os pecados, toda forma de idolatria, renunciar ao mundanismo, chegar-se a Deus, pedir misericórdia, pedir perdão e purificação, para receber o perdão de Deus, para ter novamente a comunhão restabelecida. Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ao pecarmos, para Deus ouvir nossas orações, perdoar nossos pecados e sarar nossa terra, temos que preparar o nosso coração para cumprir essas exigências aqui. Humilhar. Humilhar quer dizer pesar, ter arrependimento. Orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Salmo 55, 22. Lance sobre o Senhor seus cuidados. Buscar a face do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Jeremias 29, 13. Arrepender-se e mudar a sua errada maneira de viver. Como? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Corpo, alma e espírito, que é o culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É nossa obrigação buscar a nossa transformação espiritual. Pela renovação do entendimento, é nossa obrigação crescer em graça e em conhecimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como? Hebreus 10, 36, necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 4 condições. Primeira condição é humilhar. O povo de Deus deve reconhecer suas faltas e manifestar tristeza pelo seu pecado, renovar seu compromisso de fazer a vontade de Deus, humilhando-nos perante o Senhor Deus e sua palavra. Importa em reconhecer a nossa pobreza espiritual. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque está cuidando de vós. Submissão à vontade de Deus, ensinada por Jesus na oração dominical, ou na oração que ele ensinou. Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Temos que pedir diariamente ao nosso Deus que do mesmo jeito que a vontade dele é feita no céu, que sejamos continuamente feitos em nossas vidas. Lá no céu, um momento total de adoração e engrandecimento do seu nome. Aqui na terra, tudo que nós fazemos tem que louvar e engrandecer o nome de Deus, porque é isso que é feito lá no céu. A vontade de Deus em nossa vida, nós temos que cuidar em fazê-la. Fazendo a vontade de Deus, resistindo o diabo, sujeitando a Deus, resistindo o diabo,
para ele fugir de vós. É nossa obrigação sujeitar à vontade de Deus, cumprir sua palavra, obedecer seus mandamentos, procurar ter uma vida de devoção ao Senhor, de dedicação, de prática dos seus mandamentos. A humildade imposta. Provérbios 16, 19. Mais vale ter um espírito humilde do que partilhar de riquezas de orgulhosos. Jesus nos convida a aprender com ele a ser mansos e humildes de coração. A vida de Jesus foi toda baseada em humildade, em devoção e fazer a vontade de Deus. Nós, como seguidores dele, temos a obrigação de fazermos a mesma coisa. É nossa obrigação procurarmos ser humilde. Provérbios 29, 23. O homem de espírito elevado será derrubado, mas o que tem espírito humilde será exaltado. A Bíblia ensina como nós devemos andar em humildade, mansidão. Nós vamos receber bênção. Os humildes são considerados por Deus. Salmo 138, versículo 6. São ouvidos por Deus. Salmo 9, 12. Tem a presença de Deus. Isaías 57, 15. São exaltados por Deus, Lucas 24, 14, 11. Lucas 14, 11. E são os maiores no reino de Cristo, Mateus 18, 4. Tudo bênção dos humildes. Segundo, orar. Segunda condição, orar. O povo de Deus deve clamar ao Senhor, pedir misericórdia e depender totalmente dele, confiar nele. A oração tem que ser fervente, perseverante. Tiago 5,17. Não pense alguém que receberá do Senhor alguma coisa, mas se pedir sabedoria ele vai dar. Através da oração. A oração ressuscita morto, cura enfermo. Conhecendo a plenitude de Cristo por meio da oração. João 5,19, Jesus fala: o filho de si mesmo não pode fazer nada se não ver o Pai fazendo. O conhecimento que temos de Cristo, o nosso relacionamento de união com Ele, só vem por meio de oração. A fonte e o alicerce de nossa força espiritual é a oração. Não só a oração, o jejum também. Né? Claro. Se não estivermos dispostos a ter a disciplina de oração, não estou falando oração de, oh Deus, abençoa essa comida aqui em nome de Jesus. Não estou falando dessa oração, não. Estou falando de uma vida de oração. Uma das maiores estratégias que Jesus usou para destruir Satanás foi ter uma vida de oração, de preparação.
de conduta. Oração sincera. Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo a consciência limpa e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. Temos que chegar diante do nosso Deus, com o nosso coração limpo, preparando o nosso coração para entrar na presença de Deus, buscando a presença dEle, o amor dEle, comunhão com Ele, tudo através da oração. Oração tem que ser feita com fé, fé que é fruto do Espírito. Tem que ser feito em nome de Jesus. Terceira condição, buscar a face de Deus. Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Provérbios 15, 11. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrará. Buscar ao Senhor, a face do Senhor, preparando o coração para buscar a Deus. A Bíblia fala 4 condições para nós preparar o nosso coração. Primeiro, chegar com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa. Isso é a nossa preparação para buscar a face de Deus. Quarta condição, arrependimento. Livro de Provérbios 28, 9. Aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança. Arrepender é mudar a maneira errada de viver. O povo de Deus deve se arrepender com sinceridade, abandonar de vez o pecado, toda forma de idolatria, renunciar ao mundanismo. Tudo isso Deus exige de nós como arrependimento. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente me ouvires e tiveres o cuidado de guardar todos os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Arrependimento. Mudar a maneira de viver. A ordem de Deus quanto ao arrependimento. Atos 17, 30. Deus não tem em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Marcos 1,15. Arrependei-vos e credes na pregação do evangelho que pode mudar a vida de uma pessoa. No passado, antes do pleno conhecimento de Deus, a
A ignorância humana muitas das vezes não era punida por causa da lei que não tinha. Como também boa parte dos pecados humanos às vezes não era punido porque não existia lei. Isso antes de Moisés. Vindo a lei, agora vem a condição da pessoa viver de maneira diferente diante do nosso Deus. Veio Jesus. Agora Jesus veio. Muda a nossa maneira de viver. Porque os tempos passados referem-se às alianças e dispensações que já se passaram, que é a dispensação da aliança, a dispensação do governo humano, da inocência patriarcal, dispensação da lei. Hoje nós vivemos a dispensação da graça e temos que cumprir rigorosamente os mandamentos de Cristo para nós vivermos verdadeiramente o perdão de Deus. Porque se não for assim, não vai receber o perdão dos pecados. Continuará vivendo uma vida de miséria por não se arrepender dos seus pecados. E o que Jesus mandou pregar, Lucas 24, 47, é para pregar arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações. Temos que pagar preço de jejum e oração e nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Que Deus possa abençoar vocês poderosamente em nome de Jesus Cristo.